sala do trono estava em silêncio. Diante do rei mais sábio que já existiu, a vida de uma criança pendia por um fio. Duas mães, um só filho. Qual delas estava dizendo a verdade? Rei Salomão, filho de Davi, herdeiro do trono de Israel, conhecido por sua sabedoria dada por Deus, estava diante de um dilema que colocaria essa sabedoria à prova de forma jamais vista. Este não era apenas um caso comum. A vida de um bebê estava em jogo, e duas mulheres clamavam com igual fervor por justiça. No coração do povo, a pergunta ecoava: como Salomão resolveria tal impasse? Era o início de seu reinado, um período onde todas as decisões construíam sua reputação. E o povo, já admirado por sua capacidade de discernir entre o certo e o errado, agora aguardava ansioso. Mas naquele dia até os anciãos de Israel se perguntavam: como ele poderia resolver o impensável? Afinal, como se distingue entre duas mulheres, ambas afirmando, com lágrimas e angústia, ser a verdadeira mãe? Diante de Salomão, essas duas mulheres soluçavam. O desespero em seus olhos, o tremor em suas vozes, o peso insuportável da incerteza enchia a sala. Ambas, caídas aos pés do rei, clamavam por justiça. É meu filho! Não, ele é meu. Mas como isso aconteceu? Como chegamos a esse ponto? Essas mulheres viviam sob o mesmo teto, companheiras de infortúnio, partilhando o mesmo destino. Ambas deram à luz com apenas alguns dias de diferença. A alegria de trazer uma nova vida ao mundo transformou-se em tragédia quando, na escuridão da noite, o filho de uma delas morreu enquanto dormia. O silêncio da madrugada foi rompido pelo lamento de uma mãe que acordou para encontrar o filho sem vida em seus braços. Mas, no desespero e na dor, um instinto de sobrevivência e talvez até a loucura tomaram conta. Em um ato impensado, ela trocou o corpo de seu filho morto pelo filho vivo da outra mulher. Ao raiar do dia, a verdadeira mãe do bebê vivo acordou para um pesadelo. Ao olhar para o bebê ao seu lado, seu coração despedaçou-se. Aquele não era seu filho. O desespero tomou conta dela. Como alguém poderia fazer algo tão terrível? Como provar que o bebê vivo era realmente o seu filho? Agora, diante do trono do rei, ela enfrentava o desafio mais difícil de sua vida. Como convencer o homem mais sábio de Israel de que o filho que estava diante deles era realmente seu? Como provar algo tão profundo, algo que ela sentia em cada fibra de seu ser, mas que não tinha como demonstrar? O tribunal estava tenso. O ar era pesado, carregado de expectativa. Todos aguardavam a decisão do rei. Salomão observava atentamente. Seus olhos estreitaram-se enquanto analisava cada detalhe. O tom das vozes, os gestos, o desespero no rosto de cada mulher. Ele sabia que uma delas estava disposta a mentir até o fim, a carregar uma farsa até as últimas consequências. Mas como discernir? Como distinguir a verdade da mentira quando ambas clamavam com a mesma intensidade? O silêncio dominou a sala. Rei Salomão levantou-se do trono, sua expressão inabalável. Com um olhar sereno, porém decidido, ele falou. Tragam-me uma espada. A sala inteira congelou. O que ele queria fazer com uma espada? Os guardas, hesitantes, se entreolharam, surpresos, mas obedeceram. Uma espada foi trazida e entregue ao rei. O metal reluziu, brilhando à luz do dia. O som metálico ecoou pelo salão, gerando um arrepio na espinha de todos os presentes. As duas mulheres se entreolharam, seus olhos arregalados, incrédulas diante do que estava por vir. Com a espada em mãos, Salomão declarou com autoridade. Cortem o bebê ao meio e deem metade a cada uma. Gritos de horror encheram o salão. As pessoas estavam perplexas. O sangue delas gelou nas veias. Era isso mesmo que Salomão havia dito. Ele iria dividir a criança ao meio, metade para cada mãe. Para alguns parecia uma loucura, uma crueldade impensável. Como o rei, conhecido por sua sabedoria, poderia sugerir algo tão terrível? Mas o rei sabia exatamente o que estava fazendo. Ele observou cada reação. Sabia que a verdade se revelaria naquele momento, no meio do desespero. A primeira mulher, fria e calculista, concordou sem hesitação. Que seja feito, assim ele não será nem meu nem dela.
Suas palavras ressoaram com frieza. Não havia amor ali, apenas um desejo de vingança. Se ela não pudesse ter o filho, então ninguém o teria. Mas foi a segunda mulher quem expôs o verdadeiro coração de uma mãe. Em um clamor de dor e desespero, ela lançou-se aos pés do rei. Não, não o mate. Deixe que ela fique com ele, apenas que ele viva. Eu prefiro vê-lo longe de mim nos braços dela, mais vivo do que morto. E foi naquele momento que o coração da verdade foi revelado. A verdadeira mãe estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para salvar a vida de seu filho. Pois o amor verdadeiro não busca a posse, mas a vida, o bem-estar. O verdadeiro amor sacrifica. Com uma serenidade que só poderia vir de alguém tocado pela sabedoria divina, Salomão abaixou a espada e apontou para a segunda mulher. Esta é a verdadeira mãe, declarou ele com voz firme. Deem a criança a ela, pois a verdadeira mãe preferiria ver seu filho vivo, mesmo que distante, do que morto em seus braços. A sabedoria de Salomão ecoou por todo Israel. O povo ouviu e soube que havia um rei em Israel. Um líder que não apenas julgava com base no que via ou ouvia, mas que penetrava o coração das pessoas, que enxergava além das palavras. Um homem cuja sabedoria vinda de Deus o permitia julgar com justiça. Essa história não é apenas sobre a sabedoria de Salomão, mas sobre o que o amor verdadeiro nos ensina. Assim como aquela mãe estava disposta a renunciar ao seu próprio filho para salvá-lo, Deus também nos mostrou o maior amor de todos ao entregar seu filho por nós. O amor verdadeiro é sacrificial. O amor que vem de Deus não busca seus próprios interesses, mas sempre o bem do outro. Que possamos aprender com essa história a ver além das aparências. Que busquemos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que não se apoia apenas em argumentos ou provas visíveis, mas que discerne o coração, que julga com justiça, amor e verdade.